A parábola do bom samaritano, contada por Jesus no Evangelho de Lucas, é uma das mais poderosas lições que ele compartilhou com seus seguidores. Ao longo dos séculos, essa história tem sido utilizada para ensinar sobre compaixão, bondade e o amor ao próximo. Mas, se olharmos para a parábola sob a ótica das mídias sociais de hoje, podemos encontrar um ensinamento ainda mais profundo. As redes sociais, que estão no centro da comunicação moderna, têm o poder de conectar, mas também de criar divisões e distâncias. Como podemos aplicar a mensagem do bom samaritano no contexto digital atual? Vamos explorar isso. A parábola começa com um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó e foi atacado por bandidos. Eles o roubaram, espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Logo após o ataque, um sacerdote passou por aquele homem, mas ao vê-lo, seguiu em frente, não oferecendo ajuda. O mesmo aconteceu com um levita, que também viu o homem ferido, mas não parou para socorrê-lo. Finalmente, um samaritano, que na época era visto com desconfiança e até desprezo pelos judeus, passou pelo local. Ele viu o homem, teve compaixão, cuidou de suas feridas e o levou a uma hospedaria, pagando pelas despesas do cuidado. A primeira lição que podemos tirar dessa parábola é sobre o conceito de ajudar o próximo. No contexto das mídias sociais, de hoje ajudamos o próximo? Ou estamos mais focados em nossas próprias vidas e interesses, como o sacerdote e o levita que passaram sem se importar? Nos dias atuais, as redes sociais nos oferecem uma plataforma gigantesca para interagir com o mundo. Mas será que estamos utilizando isso para ajudar as pessoas ao nosso redor? Ou estamos apenas passando rapidamente, sem dar a devida atenção ao sofrimento dos outros, escondido atrás das telas? Em muitas redes sociais, vemos um fluxo constante de postagens que abordam questões sociais, pessoais e políticas. Contudo, muitos de nós interagimos com essas postagens de maneira superficial. Curtimos, compartilhamos ou comentamos, mas raramente oferecemos algo mais profundo, algo que de fato faça a diferença na vida de outra pessoa. O bom samaritano, ao contrário, não apenas olhou para o homem ferido, mas se importou com sua dor e fez algo a respeito. Ele não se limitou a um like ou um simples comentário. Ele agiu e agiu de maneira significativa. Nos dias de hoje, muitas vezes somos como o sacerdote ou o levita na parábola. Ao ver alguém em necessidade, seja uma pessoa em dificuldades financeiras, alguém lidando com questões emocionais, ou até mesmo alguém passando por uma luta espiritual, muitas vezes passamos direto. A mensagem do bom samaritano nos chama para uma reflexão mais profunda sobre como reagimos diante do sofrimento alheio, principalmente no ambiente digital, onde a vida dos outros está exposta de maneira muito mais acessível do que no passado. Mas a parábola nos ensina também sobre o preconceito. O samaritano, como mencionei, era alguém que para os judeus estava em uma posição inferior, alguém de quem não se esperava bondade. Da mesma forma, nas mídias sociais muitas vezes nos deparamos com divisões profundas, alimentadas por preconceitos, ódio e intolerância. Grupos se formam e as diferenças são exaltadas. No entanto, o samaritano não deixou que seu preconceito contra o judeu ferido o impedisse de ajudar. Ele superou o estigma e fez o que era certo. Hoje, na internet, vemos um reflexo das mesmas divisões. As redes sociais, muitas vezes, se tornam terrenos férteis para o preconceito, a discriminação e a marginalização de certos grupos. Mas, como cristãos, somos chamados a olhar para o próximo, não importando sua raça, gênero, religião ou qualquer outra diferença que possa nos separar. O bom samaritano nos desafia a agir contra esses preconceitos, oferecendo a nossa ajuda sem fazer distinções. Além disso, o samaritano demonstrou um tipo de generosidade rara, tanto emocional quanto material. Ele não apenas cuidou do homem ferido, mas também garantiu que ele fosse bem cuidado, pagando pela hospedagem e cuidados adicionais. Isso nos desafia em nosso uso das mídias sociais. Até que ponto estamos dispostos a investir, de maneira verdadeira, no bem-estar de outros? Muitas vezes, nos limitamos a interações rápidas e superficiais, mas o samaritano se envolveu de maneira profunda, investindo tempo,
energia e recursos. Nos dias de hoje, temos a oportunidade de usar as redes sociais para estender a mão aos necessitados de maneira real e significativa. Isso pode significar um simples gesto, como compartilhar uma mensagem de encorajamento para alguém que está passando por dificuldades, ou até mesmo algo mais substancial, como oferecer apoio financeiro a uma causa ou ajudar alguém a encontrar recursos ou oportunidades que possam melhorar sua vida. Como o samaritano fez, devemos estar dispostos a dar mais de nós mesmos, não apenas o mínimo. Outro ponto importante que podemos tirar dessa parábola diz respeito ao conceito de visibilidade. O homem ferido estava à beira da estrada, visível a todos que passavam. No entanto, poucos o ajudaram. De maneira semelhante, na sociedade atual, muitos de nós estão visíveis nas mídias sociais, mas nem sempre somos verdadeiramente vistos ou ouvidos. Podemos estar lutando com questões internas, mas nossas postagens ou interações podem não refletir isso. As redes sociais, que muitas vezes estão saturadas de felicidade e sucesso, podem mascarar as lutas reais das pessoas. O samaritano, ao ver o homem ferido, não apenas o olhou, mas o viu. Ele percebeu a dor, a necessidade e foi sensível ao que estava acontecendo. Isso é algo que todos podemos praticar mais em nossas interações online. Ver verdadeiramente as pessoas, não apenas o que elas estão postando ou como estão se apresentando, mas o que está por trás disso. Isso nos leva a outra lição: a empatia. O samaritano teve compaixão do homem ferido. No mundo digital, é fácil se distanciar dos sentimentos dos outros, especialmente quando estamos apenas rolando pelas postagens. Mas o ato de empatia, de se colocar no lugar do outro e tentar entender sua dor, é algo que pode transformar nossas interações online. Em vez de apenas julgar ou criticar, podemos escolher oferecer apoio e palavras de esperança. E, finalmente, podemos refletir sobre o custo de ajudar. O samaritano não apenas ajudou, mas pagou pelos cuidados do homem ferido. Ele investiu algo de seu próprio recurso. Isso nos desafia a pensar sobre o que estamos dispostos a pagar para ajudar os outros, seja tempo, energia ou até mesmo dinheiro. Nas redes sociais, o custo de ajudar pode ser tão simples quanto reservar um momento para responder a alguém que precisa de orientação ou compartilhar recursos úteis com aqueles que estão lutando. O importante é que o samaritano não apenas se importou, ele fez algo concreto. Da mesma forma, podemos usar as mídias sociais para dar, ajudar e fazer a diferença de maneiras reais e tangíveis. Concluindo, a parábola do bom samaritano nos ensina a ser mais do que espectadores nas redes sociais. Ela nos desafia a ir além dos likes e compartilhamentos rápidos e a agir de maneira significativa, mostrando compaixão, empatia e generosidade. Em um mundo digital que pode muitas vezes criar divisões, somos chamados a ser pontes, ajudando aqueles que estão feridos e necessitados, sem nos importar com as barreiras sociais, políticas ou culturais que possam existir. As redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa para o bem, se usarmos nossa plataforma para estender a mão ao próximo, como o bom samaritano fez.